Coucou, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous allez bien parce que ce cours est très important. Pourquoi? Parce que en portugais, on n'a pas une chose pareille, ok? Em português, nós não temos nada parecido com o que nós vamos ver hoje. Então, é realmente uma aula que você tem que prestar atenção muito profundamente para que você aprenda. Então, se você tá cansado, se você tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo, não assista essa aula, tá? Essa aula é pra você ficar bem atento. E o nome dessa árvore é boa, né? Dessa aula é article partitif. On est au cours número 14, déjà, au niveau intermédiaire. Bom, apresentar para vocês primeiro quem são os artigos partitivos. Olha só. Os artigos partitivos são usados para uma quantidade indeterminada. Quantité indéterminée. Gente, lembra que eu falava para vocês? Olha, no francês sempre tem artigo. No francês sempre tem artigo. No francês sempre tem artigo. Eu já enchei o saco muito de vocês com isso. Daí a gente viu o artigo definido, o artigo indefinido, o artigo contraído, tá? E agora a gente vai ver o artigo partitivo, o artigo que é muito importante. Por quê? Porque, vou direto para os exemplos antes de mostrá-los. Se eu falo je bois 1 litre de, eu estou falando de uma quantidade correta, que é 1 litro, e aí eu coloco de. Lembra da aula passada? 1 litre de. Olha o próximo exemplo. Je mange un morceau de gâteau. Je mange un morceau de, um pedaço de o bolo. Uma tradução literal. Morceau de. Outro exemplo. Je prends un plat de soupe. Un plat, quantidade específica, de soupe. Ok? Revisando a aula passada. Agora, se eu não sei a quantidade certa, como que eu falaria em português? Eu bebo água. Eu vou comer sopa. Não tem nada, né, entre o verbo ali, o comer, e a sopa. Não tem nada. Em francês, tem. E aí, o que a gente vai ver, quem são eles? Eles são esses amiguinhos aqui. O du ou o de é l'apostrophe, que se vir uma vogal, né? Voyelle. Ok. No feminino, a gente tem de la ou de é l'apostrophe também, se for uma vogal. Vou anotar para vocês aqui. E aí, no plural, os dois não mudam. De. DS, DS. De. Ok? Muita atenção. Não existe, pelo amor de Deus, apague isso da tua cabeça já, antes que você faça. De, le. Nunca, ok? É sempre du. Ok? E o de lá não existe, sei lá, da. Não. De, lá. Um é junto, outro é separado. Grava na cabeça. Um é junto, outro é separado. Um é junto, outro é separado. Os dois separam caso se e somente se a próxima vogal, a próxima palavra começar com vogal ou H, né? Que não tem som. Will, por exemplo. De, le will. Ok? Entenderam? Marcaram na cabeça. Vamos ver se funcionar. Olha os exemplos lá. Mesma coisa que eu tô falando aqui. 1 litre de. Mas aqui eu não tenho quantidade. Eu vou beber água. Não tô falando quanto de água eu vou beber. Então, je bois de l'eau. De l'eau. Vou trocar de cor aqui. De l'eau. Ok? Por que é apóstrofe? Porque a palavra água, começa com vogal E. Ok? De l'eau. Outro exemplo. Je mange du gâteau. Nunca, gente, je mange gâteau. Não, je mange du gâteau. Porque é pra você falar que você não sabe o quanto de quantidade você vai comer de bolo. Je mange du gâteau, ok? Último exemplo. Je prends de la soupe. De la.
toujours. Ok? Você não sabe a quantidade de alguma coisa, ou é uma coisa difícil de ser contada, você coloca o artigo partitivo. Nesse caso aqui, de la soupe. Que, gente, muito importante, sempre, sempre, sempre tem no francês. O artigo sempre tem no francês. Nesse caso aqui, tem o definido, coloco de. Sempre, em todos os casos, não importa o gênero, o número da palavra que vem depois. Aqui não. Aqui depende da palavra masculino, de, feminino, de, la. Ok, gente? Vai ficar mais claro. Mas estou tentando desde agora fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Ok? Vamos fazer exercícios. Je voudrais. Mesma palavrinha que a gente viu antes. Água. Começa com vogal. Não precisa nem se preocupar com o gênero ali. Porque a gente sabe que sempre é de. É apóstrofe. Le. Je voudrais de l'eau. Né? Eu gostaria de água. Eu sei quanto de água que eu gostaria. Eu falei, eu quero um copo, un verre de. Eu quero 1 litro de água. Não, eu não sei quanto que eu quero de água. Então, de l'eau. Ok? Je voudrais de l'eau. Outro exemplo aí. Tu as, espaço, les et confiture. Palavras que a gente já viu na aula passada. Eu não sei quanto. Je ne sais pas combien de lait. Combien de confiture. Alors, tu as du lait, parce que lait c'est masculin, d'accord? Et confiture. La confiture. De la confiture. Ok? On continue. Mon fils. Fils. Filho, né? Mon fils aime manger pommes de terre. Je sais combien de pommes de terre? Non. Alors, partitif. C'est au pluriel, alors, 2 pommes de terre. Achète, impératif, né? Achète, compre. Achète, espaço, fruits et légumes, s'il te plaît. Achète, j'ai dit combien de kilos, ou combien de fruits, ou voilà. Non. Donc, c'est indéterminé. C'est une quantité indéterminée. Alors, des fruits. Et, au pluriel, des légumes. S'il te plaît. Le dernier exemple. Il me faut fromage pour cette recette. Il me faut, je dis une quantité spécifique. Une quantité spécifique? Non, je dis rien. Alors, fromage, c'est les fromages masculins. Du fromage. Ok? Il me faut du fromage pour cette recette. Ok? Plus d'exercices. Gente, sempre lembrando, tá? Eu já falei nos vídeos anteriores, mas se você tá chegando pela primeira vez, é legal você fazer esses exercícios antes na sua casa, mas você dá um pause no vídeo com eles brancos, né? E depois vai corrigindo comigo, ok? Vamos lá. Eu falei agora sempre, até agora eu falei de alimentos. Mas tem outras coisas que você não consegue contar, ou que você, naquele momento, não tem uma quantidade determinada. Por exemplo, argent. Dinheiro. Vous avez argent? Vous avez argent? Você tem dinheiro aí? Mais ou menos essa frase. Só que repare, em português a gente fala, você tem dinheiro? Não fala uns dinheiro, né? Fala, você tem dinheiro? Em francês, reparem que a aula começa por vogal. Então, vous avez de l'argent. Ok? Vous avez de l'argent. Outra coisa que é difícil de quantificar. Olha a próxima frase. Il faut avoir patience. 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 Paciência. Então você fala assim, é preciso ter paciência. Não é uma coisa que você quantifica a paciência, né? Você
Não é uma coisa que você consegue falar uma paciência, duas paciências. Uma coisa indefinida, uma quantidade indefinida. Alors, article partitif. Patience, c'est un mot féminin. Alors, de la patience. Ok? Les enfants ont beaucoup d'énergie. Énergie, on peut quantifier, on peut faire un calcul d'énergie, un cálculo d'énergie, pour savoir la quantité spécifique. Mais là, je n'ai pas. Alors, article partitif. Les enfants ont beaucoup de l'énergie parce que c'est, voilà, voyelle. Ok? On a total chance. Chance não é chance, tá? É sorte. On a de la chance. Eu dei a resposta. Chance, c'est un mot féminin. Alors, demande un article partitif féminin. De la chance. Ok? Elle s'habille bien. Elle s'habille bien. Elle a goût. Goût, gente, quer dizer aqui gosto. Tô falando, nossa, ela tem gosto, ela tem um bom gosto. Ou aqui só simplesmente ela tem gosto, né? Gosto? Você consegue quantificar isso? Não, né? Então, artigo partitivo, goût, c'est masculin. Alors, du goût. Elle a du goût. Ok, gente? Respira, dá uma associada aí. Eu não sei a quantidade. Eu não consigo contar. Nesse caso aqui, eu não tô nem contando. Então, artigo partitivo. É essa a regra. Se você colocar isso na tua cabeça, você nunca vai errar. Agora, se eu falasse assim, vous avez un peu d'argent, por exemplo. Un peu. Tô dando uma quantidade. Un peu, um pouco. Então, seria d'argent. Por quê? Porque aí eu tenho uma quantidade. Então, un peu d'argent. Ok? Vamos lá. Nos outros exemplos, um pouco mais difícil de achar uma outra variação. Pode ser un peu de patience ou beaucoup de patience, par exemple. Beaucoup, toda uma quantidade. Alors, de patience. Desculpa, faltando o E ali, mas você entendeu. De patience. Ok? Toda uma quantidade específica, acrescento de. Assim como um quilo de, un morceau de, un tranche de, une tranche de, pardon. Alors, s'il y a une quantité spécifique, de. Ok? S'il n'y a pas, de la, du, de, L apóstrofe. Gente, fechou, né? Não precisa mais explicar isso. Attention. Je mange de la viande. Eu como carne. Agora eu estou falando que eu não como carne. Je ne mange pas de la viande ou de viande? De viande. Ok? Por quê, gente? Porque aí eu tenho o pá do ladinho. Esse pá, ele demanda o D sempre do lado. Então não tem variação nenhuma desse D. A não ser quando tem uma vogal, como aqui. É de, não é de la viande. Muito comum as pessoas, inclusive franceses, já ouvi falar. Je ne mange pas de la viande. Não, é je ne mange pas de viande. Olha o próximo exemplo. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Ok? Très bien, c'est juste, c'est correto. Je bois de l'eau. Não sei se quantidade, eu bebo água. Agora se eu quero falar, eu não bebo água, je ne mange pas de. E aí, você acaba com esse L ali, que tava ali, esse Lzinho aqui, ó, ele some, você coloca só o de. Je mange pas, je ne bois pas, pardon, de. Ok? Olha o próximo exemplo. Je prends du vin. Je prends du vin. E aí, gente, o prend, já falei pra vocês, né? O verbo prendre pode ser usado pra dizer também boire e manger. Je prends. Je prends du vin. Aqui eu tô usando um artigo partitivo, né? Du vin. Agora, na negação, je ne prends pas de vin. Regarde.
eu acabo com o artigo partitivo porque tem o pas antes aqui. Esse pas, ele demanda o de. Então, gente, dica, é sempre pas de. Pas de. Ok? Assim como toujours é todo tempo, é beaucoup de quelque chose, muito de alguma coisa, mesmo que a palavra seja feminina, masculina, no plural, beaucoup de, invariável. Un peu de, ok? Só vai sumir o e, né, caso seja vogal, mas sempre invariável. Un peu de, beaucoup de, pas de. Ok? Muito importante, muito mesmo. Atenção. Atenção, estrelinha para essa regra aqui. Aí, gente, eu trouxe para vocês uma receita. Une recette. Por quê? Porque é muito comum nas receitas a gente ver o partitivo aparecendo. Il y a toujours les partitifs, ok? Par exemple, la recette de crêpes. Qu'est-ce que c'est des crêpes, gente? Vocês sabem o que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vocês misturam português e francês. Qu'est-ce que c'est des crêpes? Alors, des crêpes est une recette super célèbre en France, ok? Muito, muito famosa. E ils mangent des crêpes. C'est comme un panqueque, ok? Et on mange avec du fromage, avec du chocolat, avec de la Nutella, ok? Então a gente é como se fosse uma panquecazinha que a gente coloca recheios dentro. É bem gostoso, tá? Essa receita é receita real mesmo, se você quiser fazer na tua casa, tá? Então vamos lá aprender. A gente tem dos œufs, lembra do œuf? Ovos, né? 500 millilitres de lait, 250 grammes de farine, du beurre, du sel, du poivre ou du sucre, du fromage ou du chocolat. Mais do que a tradução aqui, nem vou traduzir os outros produtos, que eu acho que você já deve estar preparado para saber. O que eu quero que você preste atenção? Olha lá. Eu tenho uma quantidade de lait. Outra quantidade de farina. Ok? Agora, por exemplo, beurre, a manteiga, eu não tenho quantidade. Você pode colocar bastante, um pouco, depende do teu paladar. Então, du beurre, manteiga. Du beurre. Toujours, ok? Pas seulement beurre. C'est pas correct. Il faut du beurre, ok? Je vais changer la couleur pour les partitifs. Du beurre. Regarde l'autre exemple. Sel, poivre. Gente, poivre é pimenta. Poivre. Tô falando pra você, você pode colocar a quantidade que você quiser, não tô dando uma quantidade. Então, artigo partitivo. Du sel e du poivre. Ou ainda, du sucre. Ça dépend. Vous pouvez faire un crêpe salé avec du sel ou sucré avec du sucre. Ok? Du fromage, parce que je ne sais pas la quantité que vous allez utiliser. Não sei a quantidade. Você pode colocar muito queijo, pouco queijo. Então, queijo. Du fromage. Ou du chocolat. Ok? Então, quantidade que você quiser. Não tem uma quantidade definida. Alors, article partitif. Vamos lá. Préparation des crêpes. Pour la préparation, je vais utiliser l'impératif parce que je vais vous donner un ordre de préparation. Ok? Regardez. Versez dans un grand bol la farine, le sel et les œufs. Les œufs entiers. Mélangez tout. Voilà. On va arrêter là. Versez dans le
un grand bol. Bol, gente, é como se fosse Esqueci a palavra em português. Uma... A gente fugiu a palavra. Sabe onde a gente bate ovo? Uma vasilha, uma coisa assim. Então, um bol. Bol. La farine, les sels, les œufs entiers. Entier, gente, é inteiro, tá? E mélanger tout. Qu'est-ce que c'est mélanger? C'est fait comme ça, ok? Mélanger tout. Por que aqui eu coloco la farine, les sels, les œufs? Porque eu já falei pra você quem são eles, qual a quantidade de cada um deles. Então, eu tô falando a farinha, os ovos, o sal, ok? E aqui também pode ser les sucres, tá? Se você vai fazer sucré. Alors, la prochaine étape. Ajoutez le beurre fondu et le lait petit à petit. Mélangez tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Une pâte bien lisse. Ajoutez. Il y a déjà une chose dedans dans les bols, et vous allez ajouter autre chose. Ok? Acrescentar. Acrescente tal coisa. Le beurre fondu. Qu'est-ce que c'est fondu? É o que a gente fala fundir, né, em português. Fondu é derretido, ok? Fondu. Petit à petit. Qu'est-ce que c'est petit à petit? Pouco a pouco. Petit à petit, ok? Mélangez tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Obter, né? Une pâte bien lisse, né? Comme des cheveux lisses, là, ok? Liso, ok? Aí, la prochaine étape, la troisième étape, c'est faites cuire les crêpes dans une poêle avec un peu de beurre ou d'huile, ok? Si vous voulez. D'huile. Faites cuire. Cuire vient de cuisiner. C'est un synonyme, ok? Les crêpes dans une poêle. Poêle. Tava pronunciando errado. Poêle. Gente, é uma frigideira, ok? Um recipiente, uma panela um pouquinho mais ampla, tá? Panela, só uma panela é casserole. E poêle é essa frigideira, ok? Avec un peu de beurre ou d'huile. Aí, olha só como eu usei un peu de, porque é uma quantidade específica. Un peu de beurre. Ok? Un peu de huile, de óleo. La dernière étape, posez sur la crêpe une tranche de fromage ou du chocolat, si c'est sucré, ok? Posez sur les crêpes une tranche, né, pedaço de fromage ou de chocolat. Um pedaço um pouquinho maior, une tranche, ok? O que vocês têm que prestar atenção aqui, que eu queria que vocês se recordassem, se rappelez. Il y a du chocolat, c'est pas la quantité, une tranche de fromage, alors je sais la quantité, un peu d'huile, j'ai déjà dit, ok? Mais il y a autre sujet que je voulais que vous rappelez, que eu queria que vocês se relembrassem, recordassem. A gente está falando aqui de dar um conselho, dar uma ordem, né, de preparação. Então, eu estou usando o imperativo, olha só. Verser, mélanger, ajouter, faites cuire. Lembra que eu falei que o verbo faire não era com Z, no vous, era com S, faites cuire. Assim como dites com S. Acho que vocês lembram. Poser sur la crêpe, ok? A gente coloca o imperativo, nesse caso usando a palavra, o pronome pessoal, vous, porque eu tô dando uma ordem pra alguém que eu não conheço, né? Você tá escrevendo uma receita pra alguém que você não sabe quem vai ler, então não é teu amigo, então é verser, ajouter, faites e poser, mélanger, que mélanger também, né? Ok?
ok? Então, esses dois assuntos que eu misturei, né? J'ai mélangé les deux sujets, tá? Para vocês lembrarem. E é isso que vocês vão fazer na sua casa também. Vocês vão fazer, bom, escrever sua receita preferida. Écrivez votre recette préférée en utilisant les articles partitifs e l'impératif, ok? Então, vocês vão usar a aula de hoje e a aula que a gente viu há um tempo atrás, o imperativo. Você vai falar, acrescente, misture, verser, né? Que é o tal do... Vou já parar de português de novo, gente, tô louca. Você verser é você... Esse movimento aqui, por exemplo. Verser, ok? Virar leite, virar farinha, verser, ok? Fait, cuire, ok? Então você vai usar esses verbozinhos usados para receitas. E os artigos partitifs, les articles partitifs. Ok? Il y a du beurre, du chocolat, du sel, ok? Para você marcar bem na sua cabeça. E por que eu falei votre recette préférée? Para você trazer isso pour ta vie, para a sua vida. E aí você escreve uma receita que você gosta de fazer, que você sabe de cor, e você vai traduzi-la em francês. Olha que chique. Com certeza você vai conseguir. Se você não conseguir, tá liberado usar dicionário, não tradutor, tá? Sempre o dicionário de francês, que eu já dei alguns pra vocês. Pra corrigir, eu já falei pra vocês o Bon Patron, com N, Bon Patron. Você consegue corrigir para o dicionário, né? O Larousse, que tem disponível online de graça. E também você pode escolher, você pode procurar sites de receitas em francês. Aí você pode fazer na tua casa, tentar fazer. Se ficar bom é porque você aprendeu a ler a receita em francês. Se não ficar bom é porque provavelmente você leu um sal no lugar de açúcar. E aí é um jeito legal de você trazer isso pra tua vida e você conseguir mesmo pegar, né, com os anos do que a gente viu. Tanto essa aula como a aula passada que foi de curso alimentar. E essa aula também é muito importante para quem pretende fazer culinária na França, muita gente tem esse interesse e tal. Então essas duas aulas foram pensadas para você, tá? Então espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando e à la prochaine!